Olá pessoal, boa noite, mais um dia junto aqui, mais uma live, que alegria estar com você. Vamos em frente, vamos aprender, vamos se desenvolver. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Vanderlei Areias, eu sou empresário contábil há 22 anos. Eu tenho a minha empresa chamada Leimar Assessoria Contábil, empresa focada em atendimento de pequenos e médios empresas, mais médios e grandes empresas, né? Focado na indústria, principalmente empresas que tem um ERP, principalmente o Proteus da TOTS, né, onde nós somos especialistas há mais de 18 anos trabalhando já com o Proteus da TOTS. E aqui eu falo para vocês, para empresário, de empresário para empresário, né, de empresário para empresária. Então a ideia é passar ensinamento para vocês crescerem, desenvolverem, terem o seu escritório autogerenciável, terem o seu escritório valorizado pelo cliente e não mais entregando DARF, e sim entregando uma contabilidade de inteligência, ajudando o empresário a crescer e a se desenvolver. Então, desde já, eu já vou falar para você o seguinte: qualquer dúvida que você tiver, eu mesmo respondo, tá? Até porque eu não poderia ensinar vocês se o meu escritório não fosse autogerenciável, né? O meu escritório hoje já é autogerenciável, já tem uma estrutura de 50 funcionários que me permite estar aqui, ter tempo para estudar os temas de vocês, que vocês me pedem lá no meu grupo, nos 3 grupos do WhatsApp, né, no Missão SCS. Quem quiser entrar lá, entra lá, é de graça, né, você vai poder fazer perguntas, você vai poder mandar os temas das lives, eu coloco para votação os temas das lives e depois eu mando os links das lives lá para vocês também. Então, quem quiser fazer parte, Missão ECS, E de escritório, C de contábil, S de sucesso. Missão ECS.leimar, Leimar com Y, LEYMAR.com.br. Missão ECS.leimar.com.br. E aí, galera, chegando aí, olha só, a Alice, que é minha aluna do ECS, o Paulo, a Hélia, a Alice de novo, o Paulo, boa noite, Paulo Saulo, que é nosso aluno também lá do ECS, a Rita Brum, a Regi Faria, o Herbson, é isso? Damasceno, o Damasceno também chegando aí, sejam bem-vindos, pessoal, me fala aí de onde que vocês são, escreve aí SP, RJ, MG, escreve aí já para eu ir conhecendo vocês, de onde que vocês estão. O Kleber, olha lá o Kleber aí, que é meu aluno do ECS também, seja bem-vindo, Kleber, muito legal a presença de vocês aí, viu, muito obrigado por estarem aí comigo novamente. E hoje eu vou falar desse tema aqui que foi solicitado por vocês, como proceder com clientes do Simples Nacional que necessitam... Opa, não esqueci de colocar o tema aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Vamos lá. Aê, maravilha. Aí colocar aqui fixado, porque assim quem entra já vê, e aí vê se tem interesse em ficar na live. Se puder ficar, ótimo, um prazer para mim. Se não puder, vê depois, que não pode perder, né, esse conteúdo aqui. De segunda a quinta eu faço live, hein, galera? Não esqueçam. Beleza? Ó, Espírito Santo, a Rita. O Kleber é de São Paulo, né? Que eu já sei. O Saulo também é de São Paulo. A Alice é de São Paulo também. A Hélia não me lembro. Hélia, de onde que você é? Escreve pra mim aí. Ó, o Damasceno é de Damasceno, de Manaus. Pô, legal. Maravilha. Então vamos falar aqui. Ainda bem que eu tô falando de uma regra nacional, né? E isso não vai interferir em nenhum estado, né? Se eu falasse de ICMS exclusivamente aí, eu não gosto de falar de áreas técnicas, vocês sabem bem, né? Porque eu quero que vocês aproveitem o meu conhecimento de gestão de pessoas, de gestão de processo, né? De liderança. Esse é o conteúdo que vocês não vão achar tão facilmente, de liderança de processos para escritório contábil, com essa característica. Você pode achar em outras áreas, mas uma pessoa especialista como eu sou, vocês dificilmente vão achar que vão te ajudar na gestão dos processos, na gestão da liderança, das pessoas, né? Então, muito importante que você esteja comigo aí, acompanhando as minhas lives por conta disso, tá bom? E aí, as áreas técnicas, você pode ligar até na IOB, Cenofísico, várias consultorias que vocês vão achar isso com muito mais precisão, né? Então, qualquer um que tem uma consultoria, hoje é mais fácil encontrar essa questão nas consultorias, né? Os assuntos delicados. Vamos lá então, pessoal. Como proceder com clientes do Simples Nacional que necessitam de mudança para lucro real? Bom, primeira coisa é o seguinte.
Quem que levantou essa lebre? Normalmente, o que acontece? O cliente vai numa reunião de amigo, ele vai numa reunião de negócio, ele vai numa reunião com a família, chega lá, tem outros empresários, ele começa a trocar ideia, o empresário fala que ele está pagando bem menos no lucro real, ele sabe só uma partezinha da história, e ele chega na segunda-feira e fala, eu quero ser lucro real, Vanderlei. Eu quero ser lucro real porque o meu amigo paga bem menos, eu estou pagando um absurdo, porque a gente sabe, né? Dependendo do anexo que o Simples está, pode chegar a 30,5%, né? Quer dizer, é um absurdo mesmo, né? O Simples chega uma hora que não tem nada de simples, né? É bem caro mesmo, né? Não tem nada de simples. Então o que acontece? Não é assim, Kleber, que acontece? O cara chega para você segunda-feira e aconteceu comigo várias vezes. Já aconteceu com você em algum lugar aí? Escreve eu. Escreve eu aí para mim. Se para você também já aconteceu do cliente chegar com uma sugestão que lhe veio mirabolante do final de semana, né? Então, isso é muito comum, isso acontece e você, primeira coisa a se fazer, não se empolgar com a empolgação dele. Você parar e fazer um estudo tributário para ele. E aí, Vanderlei, como é que eu faço estudo tributário? Eu vou cobrar estudo tributário? Cara, você não vai cobrar estudo tributário. Infelizmente, não vai poder cobrar nesse primeiro momento. Não é legal você, olha lá, o Paulo já está falando aqui, ó. Então aí o Flávio está falando aqui, ó. Aí eu peço, manda o seu financeiro completo. Até o caixa 2. Daí não manda. Então, isso é um problema, né, pessoal? Então, olha só. Primeira coisa, levantar essas informações. Fazer um estudo tributário para o cliente. Buscar essas informações mesmo que o Kleber falou aí. Se o cara tem caixa 2, ele vai precisar mandar. Ele não quer que você faça isso? Então ele tem que mandar as informações completas. Por que você precisa dessa informação completa? Para que você possa fazer um estudo e identificar quais as variáveis que você vai ter sendo lucro real e quais as possibilidades de economia que ele vai ter. Nós sabemos que no lucro real você tem o imposto de renda, que é pesado, 15% sobre o lucro, né? A contribuição social, 9%, e aí vem PIS, COFINS, ICMS, IPI e muitas vezes o ISS, né? Então, quer dizer, é complicado. E esse estudo não é tão simples. Mas aí o que você pode colher de informação do cliente e fazer para ele, para você trazer um diagnóstico? Vamos lá, anota aí, importante. Primeira coisa para você começar esse estudo tributário, você preparar um DRE para ele projetado. Então, por exemplo, nós estamos no meio do ano, prepara um DRE para ele já simulando 2021. Se você já sabe o histórico de 6 meses agora, por exemplo, você já simula os próximos 6 meses, né? Se você já sabe o ano passado como é que foi e o crescimento desses primeiros 6 meses, você já simula um crescimento para 2021 também, né? Ou uma retração, dependendo do momento do mercado. Já dá para saber, né? Dependendo do cliente, já dá para saber. Então pronto, você já tem um DRE projetado. Vanderlei, para que eu vou fazer um DRE projetado para o cliente? Para você identificar o lucro do cliente, o lucro verdadeiro, o lucro real. Por isso que se chama lucro real, o lucro verdadeiro dele. E aí você identificando o lucro verdadeiro dele, você já sabe automaticamente quanto ele vai pagar de imposto de renda e contribuição, né? Sem contar o adicional do 10%, né? Que não pode esquecer. Eu não quero aqui me esgotar nas questões técnicas, né? Não quero debruçar fundo nas questões técnicas. Eu quero deixar claro para você o seguinte: faça o DRE projetado, verifica quanto esse cliente tem de lucro. Se ele tem lucro mesmo, calcula imposto de renda, contribuição, se vai ter adicional ou não, beleza, aplica lá. E aí você já vai, faz uma tabelinha, pinça os impostos, só pinça os impostos, já separou. Quanto que ele pagava do Simples, quanto que ele pagaria no Simples na simulação de faturamento para 2021, beleza? Quanto que ele pagaria sendo lucro real já de imposto de renda e contribuição. Esses números você já vai ter. É simulado? É uma projeção? É. Mas tudo parte de uma projeção. Pode variar assim o número? Pode. Mas é importante que não tenha grandes variações. Porque só assim você vai conseguir mensurar. Tá? Aí, próximo passo. Fez o DRE projetado, já sabe quanto tem de imposto de renda, já sabe quanto tem de contribuição, você vai para apuração dos créditos e dos débitos, né? Conta gráfica do ICMS, beleza? Então, como que você vai fazer? Vai fazer uma apuração simulada de ICMS.
tá? ICMS, PIS, COFINS e IPI. Vai fazer uma simulação como se fosse lucro real. Putz, Dani, mas como é que eu vou fazer isso? Putz, você tem que saber fazer isso. Você tem que saber fazer isso. Se você não quer fazer e não precisa fazer com tanto nível de detalhamento, você pega todas as compras, as entradas, né, tudo que geraria crédito, a matéria-prima, os insumos, né, matéria-prima, tal, todo o material que você apropria na produção, que você pode utilizar, matéria-prima, material de embalagem, né, todo o material que você aproveita o crédito, calcula quanto que ele tem de compra, quanto que ele teria de compra naquele período dos 6 meses, a mesma simulação que você fez para o DRE. 6 meses iniciais, projeta para frente quanto que ele teria de compra para frente e também faz a mesma coisa para saídas. Pega as saídas tributadas lá, todos os códigos de saída dentro do estado, fora do estado, joga nessa informação e você já vai ter débitos e créditos de ICMS e PIS e COFINS. Beleza? Não é tão simples, mas totalmente possível. E não tem problema se ele não mandar todas as informações. Você pode imaginar as compras, você pode imaginar as vendas e depois, quando você for sentar com o cliente, você deixa de um jeito que você possa manipular aquelas informações, você possa modificar aquelas informações na hora. E automaticamente a fórmula já vai calcular para você. Beleza? Faz isso no Excel, obviamente, para que você consiga ter essas informações rapidamente diante do cliente, tá? Não faz nada tão complexo, não. Planilha simples de fórmulas de Excel para que você consiga construir isso. Beleza? Projetou, calculou, verifica o ISS, obviamente, se vai ter ISS sim ou não, né? E isso com as operações principais, né? Depois o cliente, você vai levar para ele só a pincelada desse estudo, né? É claro que aí depois você vai detalhar muito mais. Aí, se ele quiser que entre no detalhe maior, pô, Vanderlei, mas eu tenho compra fora do estado, eu tenho compra venda fora do estado, eu tenho operação em Minas, eu tenho operação em Zona Franca de Manaus, eu tenho operação em Vitória, eu tenho operação que sai de Santos, eu tenho drawback. Aí, peraí, eu estudei que dentro dessa possibilidade aqui, dentro desse cenário, eu gosto muito de usar essa palavra, cenário, dentro desse cenário que eu estipulei, você vai ter isso daqui. Agora, se você quer que eu avance nesse estudo tributário, que eu entre no detalhe e que eu consiga trazer para você todo o plano de ação societário, porque aí vai envolver muitas vezes o sócio, vai ter que abrir outra empresa, ou você vai pegar uma outra empresa e transformar ela em lucro real. Qual que é o período que você vai precisar fazer? Quais as operações que você vai precisar fazer para isso acontecer? Qual a forma de contabilização que você vai fazer? Né? Você não vai mais poder ter livro caixa, por exemplo. Você vai ter que ter uma contabilidade muito bem estruturada. O teu financeiro vai precisar estar muito bem organizado para bater com as razões contábeis, né? É muito mais complexo. Tem o ECD, tem o ECS, o ECF, e tem o ECS aparecendo aí. Então tem o ECF, né? Que é a antiga da IPJ, tem a escrituração contábil digital, né? O SPED contábil, tem o SPED PIS e COFINS, tem o SPED ICMS IPI, quer dizer, são muito mais obrigações. Por isso que eu falei no começo que não vai cobrar. Porque nesse primeiro momento você não vai cobrar. Mas, se quiser avançar no estudo, você vai cobrar. Olha só que legal. Se quiser fazer alteração contratual, você vai cobrar. Vai precisar renegociar o contrato. Por quê? Porque vai modificar totalmente. É diferente você cuidar de uma empresa do Simples do que você cuidar de uma empresa de lucro real. Muito mais complexo, não é verdade? Então, para isso, você vai o quê? Cobrar no momento certo. Então, no primeiro momento, você vai ser ativo, você vai ser muito proativo, ter iniciativa, falar para o cliente que quer uma reunião, conversar com ele sobre isso, vai chamar ele para a apresentação desse cenário, ou fisicamente, ou remotamente agora, né? Porque nós temos reuniões remotas, vai apresentar esse cenário, um cenário. E aí, diante dessa possibilidade, pode abrir outros cenários. E esses outros cenários você vai sim cobrar. E é aí que está o grande lance do negócio. Tá? Você entra com o quê? Gatilho da reciprocidade. Lembra que eu já expliquei isso em outras lives? Gatilho da reciprocidade. Pessoal, se você não entendeu qualquer coisa do que eu falei, se tiver qualquer dúvida,
me manda um direct. O que é um direct, para quem não sabe? Vai lá no meu Instagram, Vanderlei Areias, manda uma mensagem para mim, escreve mensagem ali e manda para mim a dúvida. Eu mesmo respondo para você, tá bom? Me manda, vai ser um prazer poder te ajudar. Então aproveita essa oportunidade para qualquer dúvida que você tiver com relação a esse tema ou outros temas que você tiver, tá bom? Então, resumindo a live de hoje, para ficar bem claro para vocês. Como proceder com clientes do Simples Nacional que necessitam de mudança do lucro real? Primeiro, você vai fazer um DRE projetado. Com o DRE projetado, você vai identificar o imposto de renda e a contribuição social que você vai pagar, que o cliente vai pagar, certo? Para que isso, Vanderlei? Para você saber exatamente o lucro real, o lucro verdadeiro dessa empresa que ela tem, né? E aí, consequentemente, você vai fazer uma tabela de impostos. Você vai sacar só os impostos, quanto que ele tem no Simples, você vai identificar quanto que ele paga no Simples, durante aquele período, vai fazer uma simulação anual, tá? Para ficar mais fácil de comparar o número, um número grande, um número grosso, um número pesado. Então você vai fazer a comparação anual. Fez a comparação anual do Simples, saca os impostos, coloca numa planilha do Excel separada, começa a sacar os impostos que você vai ter que calcular no lucro real, que é o quê? Imposto de renda e contribuição, que são os mais caros que tem. 15% de imposto de renda, 9% de contribuição mais adicional. Você já vai captar, fazendo uma simulação para os próximos períodos. Eu gosto de simular para frente, então se tem uma empresa que quer pensando em ser lucro real para 2021, você já pega os valores que ela tem em 2020 agora, analisa o ano passado como é que foi o crescimento, joga uma simulação de crescimento para o ano que vem, 2021, e pum, aplica faturamento para lá. Beleza? Apurou o ICMS e apurou o IRPJ, a contribuição e o adicional, você vai para apuração fiscal. Faz uma simulação fiscal, aí apura PIS, COFINS, IPI, ICMS. Beleza? E talvez ISS, dependendo da operação. Tá bom? Calcula esse crédito que ela vai ter, o débito que ela vai ter em cima dessa simulação que você operacionalizou, que você simulou, e aí a partir de então você já tem um diagnóstico completo. Joga esses impostos também lá no DRE, que eles vão acabar influenciando também no IRPJ contribuição, e aí você já tem um cenário para apresentar para o seu cliente. Beleza? Então faça isso e depois você me conta. Agora me fala aqui, quem aqui já fez uma simulação parecida com os seus clientes? Me fala aí. E aí, Gomes, Célia, o Léo, a Gorete, a Vitória, tá entrando aí, o Luiz, a Isa, fala Isa, seja bem-vinda, a Rose, Rosa, Valéria, Valentim, o Moraes, Vieira. Me fala aí, se vocês já fizeram alguma simulação nesse sentido para eles. Pessoal, não é fácil, mas totalmente possível, e nada que você pare ali 2 dias debruçado nesse assunto você vai fazer. O principal problema é o seguinte: muitos empresários contábeis querem chegar no preciosismo do número, e isso é terrível. O Kleber tá pensando que foi uma Heineken. Heineken sexta-feira, hein? Essa aqui é uma aguinha. Heineken sexta-feira, hein, Kleber? Aliás, vamos fazer um happy hour qualquer hora, hein? Tava pensando nisso outro dia. Um happy hour só de empresário contábil. O que vocês acham dessa ideia aí, galera? Dá um coraçãozinho aí se vocês gostaram dessa ideia. Olha lá, o Léo tá falando que já fez aqui, ó. Eu já fiz, ó. A Elia tá falando que já fez simples e lucro presumido. Lá no meu material do ECS, no meu treinamento, quem é meu aluno, tem um material do DRE projetado completo. Como fazer um DRE projetado. Se você não sabe fazer, entra no meu treinamento que vale por 1 ano, que lá você vai ter todo esse material para que você consiga melhorar o atendimento ao seu cliente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Ó, o Cleber já topou fazer o happy hour sexta-feira, hein? Qualquer hora nós vamos fazer um happy hour só de empresário contábil para trocar ideia, dar risada, ir do lado de uma cervejinha ou de um vinho, para a gente comemorar o final de uma semana sagrada de trabalho. O Kleber já fez, ó lá, o treinamento, já fez a apresentação, e é muito importante que faça isso, pessoal. Quero vocês na inteligência contábil, na consultoria contábil. Não pode ter preguiça de fazer esse estudo. Não pode falar, poxa, Vanderlei,
O cliente não me paga para isso, o cliente não dá valor. Apresenta para ele, vai começar a dar valor para você. Quando você mostrar a seriedade, vai fazer toda a diferença, não é verdade? E aí o Léo tá falando aqui, ó, a questão é a parte do INSS se tiver muitos funcionários. Exatamente. Um ponto que geralmente trava essas questões é isso. O INSS da parte empresa, que geralmente é 20% parte empresa, aí tem o 5,8% lá, que pode variar 5,2%, né? Tem o de 1 a 3% lá também, que pode chegar a 28,8%, né? Então isso pesa muito. E quando você passa a ser lucro real, geralmente carrega bastante. Mas aí tem outras estratégias possíveis, legais, que são possíveis fazer para você conseguir tanto o benefício de uma empresa de lucro real, que tem uma margem de lucro baixa para pagar menos imposto, quanto também aproveitar essa questão do INSS. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, me manda um inbox lá no Instagram que eu posso falar sobre isso também. Tá bom? Pessoal, boa noite para você. Obrigado por estar aí comigo. Até amanhã.